Então, estamos aqui no nosso segundo encontro de Grupos Musicais 3, e a gente tem a grande felicidade de ter o Pedro Bittencourt aqui. E eu gostaria só para a gente começar, a gente está gravando essa conversa não vai ter nenhum fim comercial, nem nada, é só para a gente ter o registro desse encontro, que vai ser muito interessante. Então eu só peço que vocês escrevam no chat, eu autorizo a gravação. Pode ser só, tipo, como eu vou escrever aqui, ó. Eu autorizo. Só para a gente ter para o nosso uso mesmo, tá bom? Até porque se fosse ter alguma coisa maior, a gente teria um grande contrato de direitos de imagem. Né? Não, imagina, não é isso. Então, vamos lá. Então, para introduzir o Pedro, eu conheci o Pedro em 2018. Se vocês forem lembrar, eu mostrei uma música para vocês do Martim Herraz. Falei que era um compositor que... Vocês vão lembrar que eu falei para vocês daquela música dele, que era um trio para 4 pessoas, lembra? Que era uma peça que era tão difícil que ela precisava de um regente. E eu até mostrei a partitura para vocês. Então, a primeira vez que eu regi essa música, o Pedro era um dos músicos. E aí a gente se conheceu ali, fizemos uma outra música também, Waste Variations, e depois a nossa colaboração seguiu. Ele tem o Abstract Ensemble, que é um grupo de longa data, que ele vai falar mais sobre aí no Rio de Janeiro. E o Pedro é uma das pessoas centrais da cultura musical do Rio, em termos da nossa conversa de hoje, né? E com certeza o Abstract, se eu não me engano, atualmente é o único grupo de música contemporânea profissional, assim, com essa produção ativa no Brasil. Então, sem mais enrolações, Pedro, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Léo, pelo convite. O pessoal está chegando aqui ainda. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pedi para o pessoal fechar o microfone para não precisar fechar aqui. Assim, desde o primeiro contato com o Léo, foi assim, um encontro muito feliz, que deu muito certo musicalmente, no plano humano também, ficamos amigos, né? E já veio no Rio de Janeiro para a região Abstract. A gente tinha concertos marcados para esse ano, né, com a participação essencial do Léo na regência, tocando percussão. O Léo é 2 em 1, né? Então, nossa, para um grupo como Abstract, que tem músico que é compositor, tem músico que, né, que é regente, instrumentista, e isso dá um dinamismo para o grupo muito, muito grande. E aí eu vou falar um pouco para vocês, né? O Léo pediu para eu falar sobre música de câmara, falar da minha experiência com música eletroacústica e mista. A gente vai ver o que é isso, né? Vamos, um pouco como eu estava falando agora antes de começar a gravação, vamos desmistificar o que é a música mista, vamos falar de diferentes configurações que existem, da minha experiência, das gravações que eu fiz e dos projetos que eu tenho pela frente. Então, basicamente, eu vou falar do projeto de sax eletrônica, que é o Enlarge Your Sax, né? Alargue o seu saxofone, com a ideia da eletrônica ser uma expansão, né, do instrumento, o instrumento ser uma expansão da eletrônica. Existem peças muito diferentes nesse projeto. Foi uma experiência de longo prazo, tem sido. Eu fiz a minha tese de doutorado em cima desse repertório de sax eletrônica, né? Então eu passei um tempo pesquisando, não só toquei as peças, gravei, tem um CD que saiu, como eu também pesquisei, falei sobre o caminho, né, como que cada peça foi construída, a interpretação dela, a concepção e a interpretação. E aí tem uma expressão que eu, assim, coloquei na tese de doutorado, que é a interpretação musical participativa, que foi um pouco a descrição desse processo criativo de, antes da peça existir, antes da música estar finalizada, a gente geralmente recebe a partitura para tocar, né? Está aqui, a partitura está pronta, vamos tocar, vamos ler do início ao fim, vamos ver onde é que tem que trabalhar mais. O processo com esses compositores foi um tanto diferente. Antes da peça estar escrita, eu encontrava com eles, falava, conversava, e aí, qual é a sua ideia musical, o que você quer explorar? E aí a gente experimentava no saxofone, fazia gravações, isso ficava à disposição desse compositor que estava fazendo a peça e de todos os outros que quisessem
escrever posteriormente. Então foi virando meio que sei lá, um corpus assim, cada vez maior de gravações, de ideias, de coisas que deram certo, coisas que não deram certo, coisas que foram gravadas que nunca foram usadas. Tem isso, né? Gravei um monte de coisa que nunca... mas serviu, está lá, né? E pode servir para outras pessoas. Então, ao invés de fazer o que muitas vezes eu vi acontecendo assim, o ateliê do instrumento, violino, aí vai lá o violinista mostra como é que se toca, as técnicas, não sei o quê, e dá um catálogo de como escrever para o instrumento. Eu fiz isso, um ateliê de saxofone, para a classe de composição lá da universidade, mas a ideia era desenvolver um processo criativo, né? Uma troca, ir experimentando, e quando a peça tivesse escrita, pronta, experimentada e tal, fazer uma gravação ao vivo, uma gravação de estúdio, pelo menos. E algumas peças tiveram mais gravações que isso, e isso deu assim, espaço para muito mais reflexões. Então, isso é o Enlarge Your Sax, eu vou mostrar exemplos. Léo, se eu começar a falar muito, você me pare, a gente vai ouvir música, vamos ver vídeo aqui também. Eu só queria rapidinho, para o pessoal te conhecer, fala em linhas, assim, um pouco a sua trajetória, porque você está falando da universidade e tal, eles não sabem, né? Claro. Bom, é o seguinte, eu fiz vestibular, ainda se fala vestibular? THE agora, né? O SISU também. Eu terminei a escola em 93, né? O Léo me explicou que todos vocês estão fazendo, né? Estão no segundo grau, estão na escola e fazem a música na parte da tarde. É isso, né? De manhã. Correto, Léo? É por aí. Tem umas matérias que às vezes vai para um lado para o outro, mas é por aí. Tá, então vocês estão tendo uma chance que eu não tive. Eu na escola, assim, eu não tinha música na escola. E eu queria ser músico, né? Eu comecei o saxofone aos 10 anos de idade. Aí eu vou começar até a responder, tem umas perguntas aqui que vocês mandaram, né? Da onde veio o seu interesse pela música contemporânea e tal? Eu acho que é um interesse pela música em geral. O que me levou à música contemporânea foi o interesse pela música, não é uma coisa separada do resto. Então, eu, com 10 anos, eu ouvia na rádio, quando eu tinha 10 anos, estamos falando de 1985, né? Então, a música pop dessa época tinha solo de saxofone a dar com rodo, né? Então, assim, tinha muito solo de sax, Guilherme Arantes, Paralamas do Sucesso nem tinha tanto, mas Kid de Abelha tinha um saxofonista, Supertramp, enfim, mil coisas. E eu ouvia aquilo e falava, pô, esse som é demais. Eu gostava do som, eu queria aquele som, eu queria tocar. Aí eu fiz aula particular. Quando eu fiz o vestibular, não tinha saxofone na universidade, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui fazer comunicação e continuei tocando música, comecei a tocar com grupos e tal. Abri o curso em 95, na UFRJ, eu era aluno da UFRJ, e aí eu comecei a cursar algumas matérias na escola de música, né? A UFR Jazz, que é a Big Band, comecei a tocar jazz, comecei a tocar sax barítono, sax alto, né? E comecei a tocar com essa banda, comecei a fazer aula de improvisação, que foi uma coisa muito legal, e tocava música popular, tocava choro, comecei minha carreira tocando choro, samba, pagode, aqui no Rio de Janeiro, nos grupos que iam pintando. Estudei flauta, tocava flauta também nessa época. E aí, quando eu me formei, por conta desse ficar puxando matéria e tal, demorei um pouco mais a me formar. Quando eu me formei em 99, eu resolvi estudar fora, saxofone, né? Me formei em comunicação, radialismo, rádio, TV, vídeo, e depois estava com muita vontade de estudar música. Então eu fui para a Europa, fui para a França, para estudar em conservatório, com 26 anos de idade. Eu tinha 26 anos quando eu saí do Brasil, e tinha muito tempo que eu queria estudar música para valer, assim, sabe? Eu tive aula com o Mecenas Magno, foi meu primeiro professor, e ele me deu a base do saxofone clássico, né, erudito, sinfônico, que é um saxofone que é até um pouco desconhecido. O pessoal conhece saxofone com esse repertório que eu falei. Música pop, jazz, muito jazz, né? Inclusive, um dos grandes estudiosos do saxofone diz que o primeiro a fazer música
assim, realmente idiomática, pensando no instrumento, foi Charlie Parker. Os jazzistas exploraram o instrumento, a forma do instrumento de pronunciar os sons, né? E depois, porque teve uma escola no Conservatório de Paris que queria que o saxofone timbrasse, vibrasse que nem um violino, uma coisa muito pensada numa escola clássica. E o saxofone tem uma versatilidade que transborda esses limites assim do clássico, do som muito centrado, do som equilibrado. Claro, você tem que tocar afinado, não estou dizendo que você não tem que aprender a tocar afinado, nem, né? Você tem que aprender a afinar, aprender a tocar as diferentes regiões do instrumento, mas o que eu quero dizer é que as possibilidades do instrumento transcendem, transbordam um enquadramento puramente clássico, e a prova disso é que você encontra o saxofone diz um estilo musical aí qualquer, o saxofone vai ter gravação com isso aí. Então eu fui para Bordeaux, é para ser rápido, né, Léo? Vou tentar fazer rápido. Fui para Bordeaux, fiz conservatório 3 anos, estudava 8 horas por dia de saxofone, que nem um louco, e aí fiz o repertório contemporâneo, lá é que eu aprofundei o estudo na música contemporânea, que eu já praticava aqui no Rio. Eu tinha um grupo de improvisação, e não era improvisação, mas era um grupo de música e poesia, o Saxofonema, que tinha 2 atrizes que recitavam poesia e eu fazia música, né? Então, quer dizer, eu já queria experimentar, já gostava de improvisar. A improvisação sempre fez parte da minha trajetória como músico, né? E é um aspecto importante da criatividade, você poder experimentar com o instrumento. A gente vai falar disso com vários exemplos ainda. Então, terminei Bordeaux, conservatório, fiz um mestrado sobre Iannis Xenakis, que era um compositor, Léo, que eu estava até te falando, que eu era fissurado, eu ouvia tudo dele, mas tem uma obra só para saxofone, que é o Quarteto de Sax, que era um sonho musical que eu finalmente fui tocar em 2018 ou foi 2019? Não, foi ano passado, 2019. Não, 2018 com o pessoal de Brasília, 2019... aqui em Goiás, inclusive, né? Isso, foi exatamente. A gente foi tocar pela primeira vez e depois tocamos aqui no Rio também. Você vê, anos depois eu fui realizar esse sonho. Tem outros sonhos musicais a se realizar, Léo. Um dia a gente vai montar o Anna Hit do Chelsea, Jacinto Chelsea, para 18 instrumentos. Tem sax tenor para violino solo e 18 instrumentos. É uma linda peça. Maravilhoso. A gente vai fazer isso um dia. Está registrado, gravado. Então, assim, os sonhos musicais, às vezes, eles demoram, mas você tem que ter um objetivo, você tem que insistir, sabe? Você tem que acreditar que vai acontecer e que as coisas têm o seu tempo, sabe? Então, eu fiz o mestrado sobre o Xenakis, que era um compositor que eu queria muito estudar, e depois emburaquei num doutorado. Aí o doutorado eu fiz em Paris, consegui uma bolsa, me instalei em Paris, estudei durante 3 anos o doutorado com bolsa de doutorado, em ótimas condições. Foi excelente. Nessa época eu assistia tudo que era concerto que eu podia, fez parte assim de uma formação do ouvido e muito importante, né? Então, ouvir música de todos os estilos e mais variado, claro, tendo uma direção, né? Tendo um objetivo, é muito importante, né? Vocês ouvirem o máximo que vocês puderem. E aí, no 3º ano de doutorado, pintou o concurso aqui para o UFRJ. Em 2008, teve um concurso para a Unirio que eu me inscrevi e não pude fazer. Apesar de estar com um doutorado em curso em música, eles pediam a graduação em saxofone. Então, como eu tinha graduação em comunicação, aí eu não pude fazer o concurso. Aí eu já pensei, pô, e aí agora? Como é que eu faço? Tal. Aí, em 2009, pintou o concurso da FRJ, que permitia qualquer graduação. Eu fiz o concurso, entrei para o quadro de professores, comecei a trabalhar na FRJ, agora tem 10 anos, 11 anos. E, desde então, vem desenvolvendo projetos também como professor, né? O Conjunto de Sax, que é um ensemble de saxofones, né? O projeto de pesquisa, que é o Jornadas de Músicas Mistas, né? Depois eu posso disponibilizar para vocês os links. Se vocês botarem lá no YouTube, Jornadas de Músicas Mistas da UFRJ, ali tem várias palestras sobre música mista, com vários compositores, instrumentistas. A gente começou a fazer online, teve 2 edições online nesse ano, e está tudo registrado lá.
tá? Se vocês tiverem interesse em assim, em conhecer mais. Então, é um projeto de extensão que é aberto a qualquer um. E eu comecei minhas atividades como professor e terminei a tese um pouco depois, em 2015. Né? Quando eu voltei para o Brasil, 2010, eu já cheguei, eu já posei, o avião pousou no Rio de Janeiro, eu já estava pensando em fazer um grupo de música contemporânea. Eu falei, não, eu tenho que fazer o Abstrai aqui no Rio, porque o Abstrai, eu esqueci de dizer, Léo, detalhe importante. O Abstrai nasceu em 2005, em Bordeaux, né? E era o ano do Brasil na França, eles me conheciam lá, enfim, que eu estava morando em Bordeaux ainda, fazendo mestrado, e ofereceram a oportunidade de fazer um concerto de música contemporânea brasileira. Tinha peças do Alexandre Lunsky, que eu sei que vai estar com vocês semana que vem, e do Harry Crowell, na primeira exposição do Iberê Camargo, individual na França. Então, foi no museu, numa galeria de belas artes, foi super legal. E aí começou em 2005. Fala. Qual que era a peça do Lunsky? Você lembra? Era Carretéis. Carretéis, né? 15 anos atrás. O Abstrai comemorou 15 anos esse ano. A gente tocou em 2005 em Bordeaux, depois de 2008 teve 2 grandes projetos, um na Alemanha e um em Paris, um em Karlsruhe e outro em Paris, que era o Ondas Segundo Poetas, depois eu posso falar também. E o objetivo de fazer um grupo de música de câmara já me acompanhava desde que eu me formei no Conservatório de Música de Bordeaux. Porque eu não queria fazer carreira. Bom, claro, eu trabalho como solista, adoro fazer solo e tal, mas o meu projeto como diretor artístico era formar um grupo e fazer música de câmara, que é o que eu acho mais interessante musicalmente, né? Poder escolher o meu repertório, ter autonomia de repertório, trabalhar com compositores vivos, né? Além de poder trocar um monte de informação, depois do concerto você pode tomar um chopp ou um guaraná com ele, trocar ideia. A música é uma atividade viva. A música ela está em plena e constante mutação. As ideias musicais mudam. Um compositor, quando ouve a música a terceira vez, ele... peraí, vamos fazer isso aqui diferente. Isso aqui vai ficar melhor assim. Ou o Luns, que estava conversando com ele essa semana, que eu gravei um trechinho de uma peça dele, que a gente vai tocar, o Canyon Testorium, e mandei para ele, ele já falou, Pedro, você está com ideias diferentes, pode mudar as nuances, e está começando a mexer nas nuances, a construir frases, que antes a gente estava mais preocupado em acertar a nota. Agora a gente está preocupado em construir pontes para as melodias ou para outro sentido, né? E aí, se a música não tem significado, ela tem sentido, né? Quer dizer, um sentido musical, que é uma coisa que cada um vai aprender de uma maneira diferente. Mas existe o sentido musical e é o objetivo do músico, que as coisas façam sentido, que seja musical, que seja agradável, que seja chocante, ou que seja incômodo, ou que seja... Enfim, tem várias... A arte, ela explora uma totalidade, uma grande abertura de questões perceptivas e emotivas nossas, né? É muito complexo. Aliás, Pedro, queria fazer uma parte sobre isso. Acho que uma das coisas que foi muito interessante de trabalhar com Abstrai é esse contato com os compositores, né? Claro. Acaba que a gente tem uma coincidência, porque eu também sempre trabalhei com compositores vivos. A gente até na academia tem um nome para os meninos aí que não conhecem. São as relações colaborativas. É um nome que aparece muito hoje em dia na Olha... academia. Relações colaborativas. Tem e gente qual é a que faz... função? Como é que é? O que ele faz? Então, e aí o lance, tem muita gente que justamente pesquisa isso, que pega, inclusive isso é uma parte do que foi o meu mestrado, de pegar uma peça e falar assim, olha, ela começou assim, e aí ela terminou um negócio nada a ver. Totalmente diferente, não era totalmente nada a ver diferente. E eu acho que o mais legal do Abstrai realmente é isso, é tipo assim, antes do ensaio, a gente chega para montar tudo, dá tempo de tomar um café? Dá. Aí vai você e 3 compositores do teu concerto. Isso é muito doido, como muda a maneira como a gente toca. Eu toco a música do Lunsky muito diferente, porque eu conheço o Lunsky. Ou o Martin. Claro. Então, assim, a gente... E muitas vezes é engraçado. Na Bienal, a gente ensaiou peças de compositores que a gente só foi conhecer no dia, ou um dia antes. E foi muito interessante de ver. Para mim, sempre era a sensação, quando eu ia conversar com o compositor, sempre tinha a sensação de agora eu entendi porque que essa música é assim.
Para mim sempre tem uma sensação de agora faz sentido, agora eu entendi por que sua música soa desse jeito. Geralmente em 5 minutos de conversa você entende a música da pessoa. Existe uma química também de você conhecer, trocar ideia diretamente, mas eu acho o seguinte, o que é legal no Abstrai, além disso, é que todos os músicos participam muito, né, no processo de ensaio, de criação e de criação da performance, de como a gente constrói aquilo, né? Então são questões que você você constrói junto, você não faz isso sozinho. Você, como músico, como pesquisador, ou assim, participando do processo criativo, aquilo ali vai estar em movimento, né? Claro, aí tem coisas que estão na partitura, mas que podem sempre te surpreender. Tem partituras, por exemplo, que chegam para mim, eu olho a partitura e falo, essa peça aqui, ela não vai soar tão bem, não parece. Né? Aí quando você vai e toca, aí você entende que, peraí, mas esse bisbilhando aqui eu tenho que fazer na velocidade dos cowbells, aí você começa a estabelecer relações musicais extraídas ali da escrita com o que está acontecendo no mundo sonoro. Partitura é tinta no papel, a gente tem que representar esse roteiro de uma maneira criativa, de certa maneira, respeitando uma série de coisas. Claro, a gente está respeitando a escrita, mas existe um lado que passa pela experimentação. Né? Então, esses projetos... Fala aí. Tem uma coisa interessante, que fazendo a conexão com a pergunta, teve uma pergunta do Vitor aqui, né, de quais são os elementos mais complicados de se trabalhar com a música de câmara contemporânea. Uma das coisas, isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, se você quiser desenvolver um pouquinho, mas tem a ver com o que você falou, acho que um dos grandes desafios é o fato de que a gente recebe uma partitura e a gente não tem a menor ideia do que vai soar daqui. Não tem referência. Porque uma coisa é um solo, né, que beleza, você toca, você sabe. Agora, imagina, por exemplo, a peça do Ivan que a gente fez, que era uma peça de ensemble, cara, com todas as técnicas estendidas existentes, inimagináveis, todas. Era uma partitura que você olhava e você falava, eu não tenho ideia, não tem como um ser humano conceber esse som. Então, acho que isso é muito interessante, o fato de você trabalhar com sonoridades e com peça, a peça vai se revelando para você ao longo do processo. Você vai entendendo, muitas vezes tem isso, primeiro ensaio você toca, você fica meio... esquisito, mas aí geralmente a culpa é nossa, geralmente a gente é que não tá sabendo o que fazer com aquele material. Né? Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, a peça do Ivan, essa peça, a gente não tem gravação, né, porque... a Bienal, eles não gravaram? Eles não gravaram, tem um programa de televisão que está até hoje para sair, da TVE, com todos os concertos, enfim, não sei quando que isso vai... Deve estar parado. Aliás, era bom, vamos ver se isso aparece, né, porque foram peças, teve peças incríveis nessa Bienal, peças muito boas. E uma delas, enfim, essa do Ivan Age Simurra. A gente tem peça dele já no repertório do Abstrai. Ele, assim, eu lembro dos ensaios, quando começou a gente estava um pouco assim, né, impactado com a massa sonora que era, mas quando você ouve depois também, você pode traçar os seus caminhos dentro da música, você pode escolher qual sonoridade você vai eleger como superfície. Porque como é muito complexo, tem muitos estratos e tal, eu vou dar um exemplo depois de uma música, aliás, que eu nem abri aqui, está na hora da gente ouvir alguma coisa. Está na hora, né? Quando você tem muitos estratos sonoros, muita coisa acontecendo, isso é muito comum na música eletroacústica e mista, você pode ouvir, né? Quer dizer, você pode criar caminhos seus dentro dessa complexidade. Não existe uma forma de ouvir. Existe uma multiplicidade de escutas e cada vez que você ouvir, você pode ouvir de uma maneira diferente. Né? Então, o que eu posso mostrar primeiro? Acho que eu vou mostrar... Deixa eu só achar aqui um link que eu não tinha aberto ainda. Eu sei que vocês fizeram várias perguntas, eu depois vou pegar uma a uma para ir. Eu lembro que alguém perguntou, como é que começou o seu interesse pela música contemporânea? Eu me perguntei isso algumas vezes, né? Como é que eu me interessei? Por que eu me interesso por música?
assim, são muitas coisas que influenciaram isso, né? Como é que você se relaciona com o mundo dos sons? Você escuta a chuva caindo como um fenômeno rítmico ou como uma textura? Você ouve o ritmo dos passarinhos, você tenta estabelecer ritmos quando você ouve os passarinhos ou quando você ouve uma obra longe com as marretas batendo. Então, eu comecei a me lembrar, por que eu gostei tanto do Xenax? Por que o Xenax mexeu tanto comigo? Aí eu tive algumas recordações de infância, a casa que eu cresci, né? O meu pai construiu, meu pai é arquiteto, ele comprou um terreno na pedra, quebrou a pedra, fez a casa em cima da pedra, né? Eu fui para lá com 3 anos de idade. E nessa rua tinha poucas casas, poucos prédios, e estavam construindo justamente na época que eu fui para lá. Então eu lembro de muito criança, durante muito tempo, ouvi muito barulho de obra na rua. E eu ficava parado ouvindo o barulho das marretas batendo, mas totalmente assíncrono, cada um no seu ritmo, um maior, outro menor, barulho de pedra caindo, de cascalho, de sei lá, fazer cimento. Tudo que é tipo de barulho, de ruído, de obra, eu ouvia. E às vezes eu estava brincando, criança, 5, 6, sei lá. E eu parava, eu ficava ouvindo aquilo, pô, é bacana esse som, eu gostava, né? Então eu achava curioso como as coisas batiam de. E aí eu tinha um avô que me iniciou na música, e eu ouvia muito vinil com ele, eu ouvia música clássica, e botava disco para criança e tal também, mas eu ouvia música clássica com ele, e era vinil, né? Todos já ouviram vinil alguma vez? Vocês já viram um vinil? Como é que é o som do vinil? Algum de vocês já ouviu? Ou não? Nunca ouviram? Depois a É, gente faz uma enquete. quem já ouviu o vinil, né? Pois é. E aí, sabe o que eu gostava de ouvir no vinil? Eu gostava de ouvir quando o disco pulava, quando tinha uma poeirinha, fazia. Aí eu chamava de pipoquinha. Eu gostava, pulou. Aí eu ficava atento, ouvindo, esperando que pulasse. E não era, e meu avô ficava uma fera, que ele tirava o disco, limpava e tal. Então, assim, veio daí o meu interesse pela música contemporânea? Pô, sei lá, eu gostava de. Eu já me relacionava com sons de uma maneira curiosa. Assim, eu gosto de uma coisa diferente ali que está pulando, sei lá. E óbvio que eu adorava Mozart, adorava Beethoven, adorava tudo que meu avô botava, eu gostava de ouvir. Então, ele viu que eu gostava de música e me deu o primeiro instrumento, uma flauta doce e tal. E aos 10 anos eu queria tocar saxofone. Né? A mão nem entrava direito no instrumento, né? Mas eu queria tocar. E a música contemporânea veio também em contato com o saxofone e esse repertório mais recente, né? Que esse professor que me deu aula, ele estudou na França e ele veio com um repertório atualizado e tal, com multifônico, com ruído de chave, já explorava o mundo do som de uma forma mais aberta, né? E aí, enfim, você começa a escutar, você começa a experimentar, a ouvir e vai se interessando, vai vendo quais são os compositores que você gosta, e você vai ouvindo, vai se interessando, né? Agora, eu toquei o repertório clássico, neoclássico, tradicional do saxofone quando eu fui no conservatório, não fiquei tocando só contemporâneo. Quando tem... já fui chamado várias vezes, todas as orquestras aqui no Rio já trabalhei, sabe? E claro, eu adoro tocar. É muito diferente você timbrar o saxofone e ir fazendo música de câmara com violino, flauta e clarineta. É muito diferente, né? O saxofone é um instrumento que particularmente toca muito forte e tem que controlar muitas nuances, né? Então, assim, já que a gente falou de escuta estratificada, vamos voltar, de repente, Léo, para a música mista, né? Sim, e Falar aí um você pode pouquinho. aproveitar e mostrar alguma coisa para a gente ouvir, para dar uma quebra Exato, tá aqui na agulha. nesse nosso fluxo verborrágico. Eu vi que você... Léo. Sonara, tô te ouvindo. Opa, agora voltou. Tá bom, eu vou compartilhar. Eu vou fazer o seguinte: vou começar pela peça que eu tenho aqui, mista mais recente. Deixa eu apresentar aqui. Tem que habilitar o áudio.
Vou botar uma peça do Horácio Vagione. Vocês estão vendo bem aí a minha tela? Sim, apareceu. Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o Shifting Mirrors, do Horácio Vagione, Espelhos Mutantes. É uma peça que eu estreiei em 2016. Foi uma encomenda do Iber Músicas, né, que é uma plataforma dos países ibero-americanos que dão apoio a compositores, instrumentistas, né? Vocês, como futuros músicos, podem um dia mandar projetos para lá para concorrerem. Tem projetos de festival, enfim. Esperando que continue. E essa peça, ela foi fruto de uma colaboração muito intensa com o Horácio Vagione, que foi meu orientador de doutorado, e que é um compositor muito renomado da música eletroacústica, e porque ele trabalha de uma forma muito minuciosa, muito detalhista, tanto no microsom, nos microdetalhes, quanto na macroforma, digamos assim. E ele tem uma estética muito particular de muito ruído, muito frenetismo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O teu ouvido não consegue parar quieto, não tem repouso. É sempre uma coisa frenética, começa com uma explosão, tem, enfim. E aí essa peça, ele fez, a ideia dele é que o instrumentista, o saxofonista, ele toque o mais próximo possível dos sons eletrônicos. E eu tenho que imitar os sons eletrônicos que foram feitos com sons gravados do saxofone que eu mesmo gravei. Então vamos ouvir um pouquinho. Eu estou tocando o tempo todo, acompanhando a parte gravada de sons eletrônicos, tentando ser o mais fiel possível a tudo que está acontecendo. Vamos ouvir um pouquinho. Só um parênteses, ele escreveu para você, né, Pedro? Sim. Já vai começar aqui. Se não tiverem ouvindo, vocês me avisam, tá? Nessa complexidade de sons, você pode ouvir, você pode passear entre os sons pontuais, os... detalhe, essa música não tem partitura, tá? Ela não tem partitura, eu simplesmente tenho que memorizar os sons, a sequência dos sons, e ir tocando o mais próximo possível da parte eletrônica, que é gravada, é um tape, como a gente costuma dizer, uma parte que no desenrolar temporal é sempre igual. E eu tenho a liberdade de poder interagir com diferentes elementos da peça, de superfície ou de... né? Vocês viram que onde eu parei já tinha um som de respiração, né? Que eu tento imitar ao máximo possível. E aí, de certa forma, o saxofonista está fazendo a transformação em tempo real da parte eletrônica. Muitas vezes é o contrário. A parte eletrônica, e a gente pode ver um exemplo disso. Eu vou botar um exemplo aqui que eu sempre mostro também. Cadê o meu canal? A Marcela fez uma pergunta sobre essa. Tá. Então você grava antes e depois toca tentando imitar. Isso foi a pergunta da Marcela. Não, exatamente. O compositor pegou as minhas gravações de saxofone, fez um grande mix, tem 32 canais. Ele botou um monte de coisa, transformou o som, esticou o som, picotou o som, misturou, e aí ele fez a parte eletrônica, que
é a parte gravada, digamos assim, que é a base, que é a minha partitura, na verdade, que é o que eu tenho que tentar fazer. Eu nunca vou conseguir, com um saxofone, fazer todos os sons que tem ali, naquela base. Pode se chamar de base, digamos assim. Né? Só que eu conheço os sons que ele usou porque fui eu que gravei. Então eu reconheço como foram feitos e aí eu tento imitar o máximo possível. Só que é impossível fazer exatamente igual. Então, por exemplo, no início, para eu conseguir tocar isso, eu tive que instituir uma pulsação, enfim, coisas básicas que a gente trabalha com qualquer música. Aí dentro disso, quando ele instaura isso aqui, já tem um som que vem por cima, que é um som de chaves, que aí dentro do possível eu tento imitar, né? Eu tento fazer junto. Então, tem um jogo teatral que se instaura também nessa peça. A primeira vez que eu toquei, tem no YouTube, eu estou até querendo tirar. No YouTube tem a estreia da peça, que não é essa versão que eu mostrei para vocês. Quando eu toquei a peça a primeira vez, eu não tinha memorizado todos os sons ainda. O que eu fiz? Eu fiz uma partitura minha, guia, com vários desenhos, com as digitações dos multifônicos, para eu memorizar a peça e não me perder, porque eu ainda estava inseguro com a peça. Então, se quem tiver curiosidade, depois vai lá no YouTube e vê a primeira versão dessa peça. Agora, o problema é que essa versão que eu mostrei, ela não está no meu canal do YouTube, porque eles não me deixam compartilhar, está no Message Paris Nord. Deixa eu botar aqui para você. Tem que ver o canal deles aqui. Ó. Eu estou anotando, Pedro, aí eu passo para eles. Isso é uma coisa bem interessante, Pedro, aí levando para a parte de música eletroacústica, é esse fato de que o compositor de música eletroacústica, ele compõe diretamente com o som. Ele, quando está compondo a música eletroacústica, ele está compondo no estúdio, vamos dizer assim, ele não está compondo numa partitura. Né? E um bom exemplo, uma boa analogia do tape que o Pedro está falando é como se fosse um playback. Só que o playback é algo que te acompanha, né? Então, mas é uma coisa que você dá play e o negócio vai. E aí tem essa tensão entre dois mundos, porque o compositor que estava fazendo a peça por exemplo, o Vadione, né? Ele não estava pensando em métrica, ele está pensando nos sons que ele quer. E aí o intérprete, ele precisa dar um jeito de... A gente precisa de um tempo, né, Pedro? Eu preciso achar o aqui em algum lugar. Então para conseguir tocar, exato. É muito comum você ver partitura, provavelmente a do Pedro era assim, e eu também. As minhas partituras com música eletroacústica é tudo cheio de desenho. Tipo, você escuta um negócio que faz... Aí você faz um negocinho assim pra você saber que tem... Porque não tem um ritmo, não tem um pulso. Ele não tá pensando nisso, né? É bem por aí, é bem por aí. Então, é isso. Assim, basicamente, música eletroacústica e mista, você vai trabalhar com todos os tipos de som. Tem uma outra dimensão que é muito importante também na música mista e eletroacústica, é a espacialização, né? Que é você poder ter a difusão sonora em volta, que nem o cinema, quando vocês vão ao cinema. Né? Por enquanto não dá para ir ao cinema, mas todo mundo lembra do cinema, daquela surpresa na hora de um filme de ação, passa um avião e você ouve o barulho passando da esquerda para a direita. Você percebe a direcionalidade do som, você tem essa sensação muito... Né? E é muito instintivo, porque a escuta é o nosso sentido que nunca dorme. Você fecha os olhos, você tapa a luz, mas o ouvido continua a ouvir, né? Que é uma coisa, enfim. Então, assim, a espacialização e o trabalho sobre todos os tipos de som, de materiais sonoros, é o grande diferencial da música mista e da eletroacústica, né? Então, claro, os instrumentos eles vão se adaptar, vão trabalhar com o que se chamam de técnicas estendidas, que é quando você faz multifônico, som eólio, slap-tongue, whistle, quem toca flauta, né? Whistle. Então, trompete, enfim, tem frulato, tem mil maneiras de você modificar. Você modifica o som do trompete com as surdinas também. Por que a gente não chama a surdina de técnica estendida? Muda toda a afinação do instrumento, né? Eu sei que é complicado isso. Mas, enfim, você muda um pouco como o instrumento, pode mudar como o instrumento produz sons, né? Quer dizer, e você abre essa grande perspectiva de
de trabalhar com todos os sons. Léo, você queria falar alguma coisa? Queria saber o que você quer mostrar mais para eu ir direcionando as perguntas também. Tá. Deixa eu achar o ponto aqui rapidinho. Que daí tem uma pergunta da Marcela, que é uma pergunta bem interessante, que é ainda do seu projeto do Enlarge Your Sax. Tá, eu vou mostrar um exemplo do Enlarge Your Sax de 2009, Plexus, do Arturo Fuentes. Vou apresentar, peraí. Essa aqui. Vocês estão vendo, né? Ainda não. Agora foi. Agora deve entrar. Essa peça é Plexus para sax tenor e eletrônica em tempo real. Por que eu estou mostrando essa peça? Não tem nada gravado. Aqui é outra história. Não tem a base, não tem playback, né? O que tem? Eu estou tocando saxofone e a eletrônica está transformando tudo que eu estou tocando em vários sons e jogando em 47 caixas de som que estão em cima do público como uma grande abóbada, assim, uma grande... E, claro, aqui a gente tem uma redução para estéreo e a eletrônica reage a cada som e gesto que eu estou tocando. Vamos ouvir. Inclusive o som de sopro, que eu fiquei usando também para poder virar as páginas. Se você puder aumentar um pouquinho, Pedro. Ah, claro. Melhor? Reparem como a eletrônica me acompanha como se fosse uma cauda, está o tempo todo acompanhando os sons que eu faço. Então vocês ouvem que tem um contínuo aí de sons de sopro, de som de chave, som percussivo. Eu não sei se vocês repararam, tinha um microfone verdinho colado na campana do saxofone para pegar os sons de chave, os sons das chaves fechando, né, abrindo, que é um efeito que quando você faz gravação você quer evitar. Só que quando você mostra isso para um compositor de música contemporânea, pessoal que está trabalhando com eletrônica, eles adoram. Não, peraí, vamos usar isso aqui, vamos botar um microfone só para isso e tal. E eu mexia nas chaves, parecia que eu estava pisando com... Parecia que eu estava usando ferradura ali. Tinha uns sons bem presentes, bem violentos às vezes, né? E vocês viram a diferença. O som da eletrônica, claro, aqui com estéreo, é quase uma foto 3x4, mas lá nessa sala de concerto que a gente fez, os sons eles rodavam mais rápido dependendo do nuance que eu fazia, então existia um jogo de interação muito direto entre o que eu tocava e as transformações da eletrônica. E as transformações estão basicamente fazendo mudanças de frequências dinâmicas, né, que elas vão mudando, né? E granulação, que é você pegar o som, picotar e botar em diferentes pontos da sala também, né? Então, quando eu comecei a tocar, no dia do ensaio geral, eu me lembro, eu achei muito estranho, parecia que eu estava tocando um instrumento de 40 metros de altura, né? Então, eu tive que me acostumar. Vocês viram que tinha 2 microfones, né? Um pendurado em cima do saxofone e outro na campana, para poder pegar toda essa minúcia de sons. Então, assim, na música mista, você usa os microfones. O microfone é um instrumento. Você vai posicionar o microfone, você vai encontrar o ganho do microfone de acordo com o que você quer como resultado musical. Léo, você quer lançar outra pergunta?
pergunta da Marcela agora eu acho que vai cair bem. Legal. Ela pergunta quais são as dificuldades na hora de se passar toda a subjetividade da música contemporânea e aí mista, né, para a gravação sem perder a sua essência. Tá falando assim, por exemplo, quando você faz um álbum, né, achei que tem super a ver com o Enlarge Your Sax, essa ideia de você fazer música eletroacústica que acontece pensada num espaço e aí você botar isso num CD, como que é isso? Pois é, no caso do Plexus, o Plexus ele está no CD Enlarge Your Sax, né? Aliás, vou até mostrar aqui o CD. Plexus, essa peça que eu acabei de mostrar, ela, por exemplo, ela sofreu muito com a passagem para o estéreo, porque ela foi uma peça concebida para um espaço pelo menos 8 caixas de som em volta do público. Porque a ideia dele é uma imersão sonora. É você ser engolido pelos sons, ou você engolir a escuta dos sons, sei lá. Então a ideia dele é uma imersão desse caos de sons que vão sendo mexidos, controlados pelo saxofonista. E aí, quando ele botou em estéreo, ficou uma coisa chapada. Então, não é que tenha perdido a essência, né? A essência da peça, o que eu chamo de atributos, né, que são os aspectos essenciais. Bom, eu voltei para os aspectos, digamos assim, principais, centrais. O que você está fazendo como musicalidade naquela peça, né? Então, esses atributos, essa essência, ela permanece, quer dizer que é uma interação de vai e vem com a eletrônica sempre seguindo o instrumentista. Você toca, quanto mais variado sejam os sons que eu produzo no saxofone, com ruídos, com variação de nuance e de sonoridades, mais a eletrônica vai reagir, mais a eletrônica vai variar também nas suas mudanças de frequência e granulação, picote de sons, digamos assim. Então, não é que seja perder a essência, é uma outra versão, né? Uma versão válida. Não existe tanto, eu não vejo assim, existe um ideal a ser atingido e agora está bom, né? Tem uma outra peça que está no CD, Enlarge Your Sax, que é muito emblemática, do Agostinho de Scipio, que é o Modes of Interference 2. É uma peça que eu tive que gravar várias vezes. Eu gravei e o compositor não gostava, falava, não é isso, é outra história, né? Então, Pedro, assim... essa é a peça que você foi chamado para dar um coach, que o cara não conseguiu? Isso, foi em Conta essa Zurique, ano história, que essa história é passado. muito legal. Que você teve que ir para Zurique para explicar para o cara como que tocava essa música. Não era só isso. Na verdade, era um fórum, eles estavam convidando. Olha a ideia, é um barato esse projeto. É um projeto de pesquisa sobre músicas mistas, e eles, assim, históricas, né? Quer dizer, eles já consideram essa peça como uma peça importante do repertório mundial, e eu fico super feliz de ter estreado essa peça. Modes of Interference 2, do Agostinho de Scipio, e o Shifting Mirrors, do Horácio Vagione. Eu fui lá para, junto com os compositores, falar sobre as peças, mostrar como se interpreta, como é que é o trabalho delas, porque tem coisas que ele até fez uma partitura da peça, mas a partitura é uma redução, né? Quer dizer, então a peça é um pouco mais do que isso. Então aqui tem tem o CD, mas não tem as faixas, né? Aqui, ó, aqui vai ter. Então, assim, o Agostinho de Scipio, essa peça, o Modes of Interference, é uma peça que eu não toco saxofone. Tem um microfone dentro do tudel do saxofone e outro microfone na campana, né? E aí eu tenho que interagir com uma microfonia que vai ser gerada entre esses dois microfones que estão dentro do sax e as caixas de som que estão atrás de mim, né? Então a peça e eu modulo essa microfonia, que é um efeito geralmente indesejável em qualquer concerto. O que o técnico de som faz? Ele evita a microfonia.
Porque microfone é uma reinjeção, né? É uma reinjeção do sinal e que pode até estourar microfone e caixa de som se você não controlar. Não pode ter microfonia. Às vezes você está passando o som, né? E aí você ouve aquela interferência, a microfonia que fica na sala, você tem que filtrar, senão o microfone ele vai. E aí o Agostinho de Chip fez uma eletrônica, aí olha só como é que ele foi inteligente. Ele pegou o patch dele, a parte eletrônica, é uma peça totalmente em tempo real, não tem nada gravado, é totalmente gerada ao vivo. Eu posso mostrar, eu tenho aqui engatilhado uma explicação disso. Eu vou pular minha explicação aqui, que eu falo pra caramba. E aí eu tenho que... tem uma partitura com os gestos que eu tenho que fazer, e cada gesto que eu faço é muito sutil, porque se eu tocar no saxofone, fizer um barulho muito forte, o microfone, a parte eletrônica está programada para cortar qualquer sinal que seja muito alto. Então, quanto mais silencioso eu for, mais frequências vão entrar no sistema, que é um loop, né? É uma microfonia que é gerada, tem um filtro que vai regular esse volume da microfonia, e aí depois, com os meus gestos, que vocês vão ver alguns, eu começo a modular essa microfonia, né? E é tudo em tempo real. Você tem uma coisa que é a interação integral do microfone, do corpo do saxofone, das caixas de som e do ambiente que eu estou, da sala. Então vai depender é uma tendência muito em voga hoje, a ecologia sonora, né? Você trabalhar com o espaço que você tem, você pensar as peças em função do espaço onde vai ser projetado, porque isso já é portador de forma, morfofórico, como o pessoal lá falava, para botar uma palavra bonita, né? Morfofórico. Portador de forma. Uma sala de concertos é portadora de forma no sentido de ela vai ter determinadas reflexões, uma acústica, é isso que dá o som da sala. Ah, essa sala tem um som quente, tem um som bacana, tem muita madeira, ressalta os graves, você vai ficar à vontade. Não tem demasiado reverb. Se você tem muito reverb, você confunde a escuta, né? Reverberação. Então vamos ouvir aqui um pedacinho do modo de interferência. Vou compartilhar. Isso aqui foi num simpósio de música e ecologia, que eu apresentei a peça em presença do compositor. Vamos ouvir. Isso é o início da peça. Tem que ter só uma microfonia muito leve. Deixa eu adiantar um pouco, senão demora muito. Ai, que lento. Tá vendo? Agora eu vou aproximar, vou começar a mexer no saxofone e os sons vão acontecer. Vamos ouvir um pouquinho. A cada novo gesto que eu faço, tem mais um extrato, mais um som que se acrescenta aí à história. E demora um pouquinho para a eletrônica pegar os sons que eu estou fazendo ali em cima do saxofone, percussivos, e jogar no sistema.
E todos esses gestos são muito sutis, porque o microfone está quase ali no nível da boquilha. Tudo é muito sutil, só que é amplificado. Bom, acho que já deu para ter uma ideia da peça, cara, né? Que peça maravilhosa. Que ideia incrível. Aí o que acontece? Na estreia dessa peça, eu estava lá pronto para tocar, eu usei até sax alto na estreia. Aí o sistema não começava, porque com o público na sala, a gente testou com a sala vazia, e aí tinha determinadas, né, ressonâncias que aconteciam, a gente regulou, e quando fui tocar ao vivo com um monte de... A sala estava lotada, aí a microfonia não acontecia. E aí teve uma pessoa que tossiu. Aí quando a pessoa tossiu, aí começou. Foi um sinal da plateia que deu o start da peça. Então, assim, qual é a diferença? A essência da peça é a mesma. Você tem que ter uma microfonia para começar o sistema a rodar, né? Quando eu gravei essa peça, eu estava num estúdio perfeitamente silencioso, perfeito, tudo ótimo e tal. E a peça não começava também, porque precisa de um ruído. Aí o que eu fiz como solução? Eu estava de meia, porque se eu usasse sapato, os ruídos do sapato entravam também. Aí eu arrastei a meia no chão, assim, só muito levinho. Aí o som de eu arrastar a meia no chão já fazia um pequeno ruído que estimulava o microfone, a caixa de som, e aí começava a microfonia. Então, o que é genial nessa peça? Ele pegou um elemento que é indesejável, a microfonia, e transformou em material de base. E você precisa... Né? Então, assim, e você não tem como gravar isso editando. Você não tem como começar ela... Quer dizer, você tem que começar a tocar do início ao fim, porque ela é um fluxo contínuo de efeitos que se encadeiam, né? Então, assim, é muito diferente gravar essa peça, a preparação para tocar essa peça ao vivo, eu tenho que ter uma margem de manobra. Vocês não viram, mas no início desse vídeo, quando eu estou começando, eu estou vendo que o sinal está muito baixo, eu vou no computador e aumento um pouquinho o volume, né? Quer dizer, você tem que ter uma margem de manobra para você poder realizar as coisas bem, né? Então, muito diferente gravar isso. Essa peça na gravação, a gente fez alguns takes, escolheu o que ficou melhor. Outras peças permitem você fazer um trabalho que nem de música pop, de fazer a base, depois gravar um pedaço, gravar outro, né? Existem muitas... E aí eu convido todos vocês ao curso de sexta-feira, né, a palestra de sexta-feira de manhã, se vocês puderem, quem tiver disponível, eu vou deixar com o Léo o link, né, se puderem se inscrever, quiserem, enfim, se inscrever como ouvintes, também é legal. E eu vou falar da criatividade, de como é que é essa troca, né? A troca instrumentista-compositor e como você desenvolve os materiais. Porque a partir do momento que você está trabalhando com música mista, o seu instrumento pode virar um controlador de microfonia, ou ele pode virar um espelho mutante da parte eletrônica, ou ele pode virar... O que eu posso mostrar? Bom, tem aqui no meu canal YouTube também tem uma entrevista longa que eu falo do Enlarge Your Sax, tem 2 peças também, vocês podem ver depois, é o Arte Sonora, né? E esse projeto está em curso, eu tenho colaborações agora em curso também, novas peças que eu estou estreando esse ano, e é o meu projeto solo, né? E o Abstrai é um outro trabalho de música de câmara, que, assim, também trabalhamos com eletrônica, também temos um repertório, assim, bem bacana, né? Podia até mostrar um pedaço da... Tem uma peça do The Chip no CD de vocês, a primeira peça é dele, não é? Do Abstrai, não. Acho que não quer. Não, a primeira é do Fivos Angelos Collias, que tem eletrônica. Que tem eletrônica. Que Mas ele resolveu... Desculpa, eu ia falar, já que você está indo falar do do CD do Abstrai e tudo, tem uma pergunta que eu acho que é interessante, que eu acho que ela é boa pela provocação do Modes of Interference, dessa música que a gente ouviu. Que é, a Natália, ela pergunta, como instigar o interesse por essa música na população geral? Aí, para me explicar melhor, como você convenceria alguém a parar e escutar um pouco de repertório contemporâneo, e qual seria, então, sua primeira indicação? Qual é a porta de entrada?
Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque tem tanta coisa bacana na música contemporânea. Eu acho o seguinte, fazer uma distinção aqui, né, gente? O que é música contemporânea? A pessoa já pensa, música doida, música que não tem pé nem cabeça, música pipa, parará, pica, né? A gente já imagina um negócio assim. Mas contemporâneo, na verdade, designa a música de hoje, é a música atual, é a música. Então, nós somos contemporâneos aqui, né? Estamos aqui no mesmo momento, né? Só que a música contemporânea, a expressão, ela ganhou uma conotação estética de, primeiro, atonal, sem ter tonalidade. Acho que, né, não preciso explicar isso, acredito, né? Quer dizer, a gente trabalhando com escala maior, menor, diatônico, todos os acordes, toda a harmonia que ela se provém daí. Mas esse papo, harmonia, escala, tonal, não serve para uma pessoa que nunca ouviu, que não estuda música, né? Então, assim, por onde eu começaria? A música contemporânea, agora falando, né, tem coisas tão diferentes como Yannis Xenakis, Jacinto Chelsea, Stockhausen, Berio, Ligeti, Messiaen, são tão diferentes, né? Então, assim, se a pessoa é católica, você pode falar do Messiaen, que tocava órgão, que era sinestésico, via as cores quando tocava, e tem várias peças de cunho religioso. Ele, inclusive, tocava órgão na igreja, lá em Paris e tal. Se você quer impactar a pessoa com uma coisa, uma pedrada muito rítmica, eu diria, vai ouvir o Rebon do Xenakis para percussão solo. Aquilo é energia em forma de música. Para mim, aquilo ali você acordou com sono, vai ouvir Xenakis. Ouve, né? Tem tanta. Tá pilhado, não consegue dormir, ouve um Chelsea à noite para se acalmar. Notas muito longas, trabalho sobre o timbre, né? Apesar de que isso pode inquietar muito também, porque existe, enfim. Então existem tantas coisas diferentes da música contemporânea. No Brasil, a gente tem muitos compositores bacanas também, de atuais, né? Enfim, a gente já citou alguns aqui hoje. Muitos que trabalham com abstrai, então, nossa, eu tenho medo de citar porque eu vou esquecer alguém. É ruim. Mas por onde começar? Eu acho o seguinte, a gente tem que começar pela escuta, algum tipo de desafio da escuta, né? Talvez os exemplos que eu mostrei aqui para vocês, não sei, pode ter causado estranhamento. Mas quando a gente vai no museu ver uma obra de arte, você não vai lá ler a bula, ler sobre o pintor, sobre o escultor. Peraí, isso aqui ele fez em qual contexto? Qual é a proposta do artista? Né? É interessante, a gente fala de arte abstrata, a gente já aceita muito mais a arte abstrata. Kandinsky, enfim, o Kandinsky inclusive influenciou a escolha do nome do Abstrait Ensemble, que eu estava lendo do Espiritual na Arte dele, que é o livro onde ele conta como ele chegou à abstração, né? E que é muito interessante. Então, assim, a escuta, né? Quer dizer, o que você ouve na música contemporânea que é diferente de uma música tonal, uma música que tem um ritmo, que tem uma repetição, que tem um compasso, né, 4x4, 3x4, né, que é uma coisa, uma regularidade, né? Eu acho que você deve olhar para a música contemporânea como você olha para a arte abstrata, ou para uma exposição que você estranha o que está ali nas cores, ou aí você vai ver que é a expressão de um sentimento, ou é uma sobreposição de formas, ou é uma fuga da rede, sei lá. Você entra um pouco na proposta do artista para poder se relacionar com aquela obra. Então, de repente, a gente está em falta, em relação a isso na música, de ter uma bula ou de ter um caminho a se... Eu entendo perfeitamente a pergunta, ela é muito importante, né? Ela é difícil de responder porque existem várias maneiras, mas eu acho que você deve começar realmente pensando, peraí, essa música aqui, ele está dizendo que ele está trabalhando com uma textura. O que é uma textura em música? O que vem de têxtil, né? Você sobrepor as linhas para fazer roupa.
e que é um elemento que, inclusive, quando eu estava lendo Moby Dick, do Herman Melville, ele fala, em vários momentos entra essa história da textura no início do livro, mais como se fosse uma rede de coisas embrenhadas. Tem muita coisa interessante. Então, textura pode vir de vários lugares, a ideia de textura. Textura, né? Então, o que é textura em música? Né? É você misturar, você pode ter vários ritmos diferentes que juntos fazem a textura. Debussy foi o primeiro a fazer isso com La Mer, de sobrepor, né, ritmos diferentes, e aí você não ouve o ritmo, você ouve um todo. Então quer dizer, misturando pequenos pontos, a gente pode ter um todo. Isso na pintura é a mesma coisa. O pessoal pontilhista que faz pintura, eu não vou lembrar o nome do... Mas tem uns pintores que fazem pintura só com pontinho, e você de longe, o seu cérebro junta aquilo ali. Nosso ouvido junta os sons também. Então, é uma metáfora visual, né? Olha só, essa música aqui é uma música que trabalha com massas sonoras. O que é massa? Né? Todo mundo estudou em física. Por que a gente não relaciona com o estudo de física e matemática? Música é matemática também, gente. Vocês sabem muito bem disso. Pô, o Léo, com certeza, já deve ter falado alguma coisa por aí, né? Tem a questão do temperamento, tem a questão da física, tem a questão de por que é a quinta, por que é a oitava? Quando você pega uma corda do violão, você divide pela metade, dá né, uma oitava. Pitágoras, enfim. Pitágoras é matemático e falou de música, teorizou, enfim. Então, assim, você pode, se a pessoa estranha a música contemporânea, acho que dá para abordar com metáforas como essa que eu dei, de textura, melodia. O que é uma melodia? Qual é o limite de uma melodia? É o que você pode cantar? É o que você memoriza? Né? Qual o limiar? Quais são os limiares entre ritmo e textura? Vai ter uma hora que um ritmo vai estar tão complexo que ele vira um drone. Né? Então, assim, com certeza, o Vitor está falando, a música tem um pouco de todas as matérias. Né? Jorge Seurat. Isso aí, legal. Paul Signac, obrigado, gente. Então, assim, por que não fazer uma analogia com outras artes e pensar numa bula, né? O Abstrai, em 2011, 2012, a gente fez uma série de concertos comentados que a gente falava sobre as obras com os compositores presentes. Então, tinha esse tipo de pergunta, mas eu não entendi. Mas é para entender? Por que a gente acha que entende uma sinfonia de Beethoven? Por quê? Porque é 5-1 lá, o tímpano só faz 5, tum, 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 né? Quinto 1, na época do Beethoven o tímpano só tinha 2 peles, né? Fazia o quinto grau e o primeiro. Aí você entende melhor por quê? Porque a gente está 98% do tempo ouvindo música tonal. E aí as pessoas acham que isso é uma sintaxe, que existe uma significação, existe um sentido muito maior do que na música contemporânea. Mas, na verdade, você vai ver, Ligeti, o Kammerkonzert dele, você ouve texturas lindas, né, um negócio complexo no início. Ele sobrepôs várias canções populares, húngaras, em cada uma numa tonalidade. E você vai analisar, você vê as linhas melódicas separadas, cada instrumento, mas junto vira uma textura. Então, ele está trabalhando melodia para transformar em textura. Né? Então, se você explica isso, você mostra isso, a pessoa cai o queixo, caramba, que barato, olha que legal, que bacana. Olha o processo olha a proposta desse artista. A gente faz muito isso com artes plásticas, mas com, né, fotografia, na música não, na música a gente talvez exista uma barreira a ser ultrapassada, né? De desmistificar, de mostrar que, não, olha, isso que eu mostrei, as texturas do Plexus ali são geradas em tempo real e a textura do Shifting Mirrors, ela é gravada, mas eu posso, a cada performance, tocar um pouquinho diferente a parte de saxofone. Né? A variável está completamente na minha mão. A base vai continuar igual. Na outra peça, não, vai mudar completamente. No Agostinho de Scipio, se eu soprar muito forte, o microfone simplesmente vai ser cortado, porque o computador está programado para isso. Ele tem um filtro dinâmico. Né? Tá lá para isso. Né? Então, assim,
a peça do Disciple, quando você percebe que o que há para ser ouvido são as modulações do efeito Larsen, eu esqueci de falar isso, que é o físico que inventou esse efeito, a microfonia. Aí você, quando eu gravei a primeira vez, eu botei umas caixas de som enormes para gravar assim. Eu falei, pô, tá mal barato, tá cheio de som grave, tá cheio de... Aí eu mandei pro compositor e ele falou, tá horrível, tá ruim. Você está matando o processo. Eu não quero. Esses sons graves não tem nada a ver com a peça, não é isso. Você está matando o processo, você está estagnando. Aí eu falei, caramba, não entendi. Demorou para eu entender, né? Então, às vezes demora para a gente não entender a música contemporânea, mas perceber quais são os elementos musicais, qual é a proposta musical, né? É uma proposta rítmica, é uma proposta de transformar uma melodia numa textura. Como é que a nossa percepção age naquilo? Então, existem muitas questões. Agora, por onde começar? Nossa, muito difícil dizer uma coisa. Mas assim. Acho que deu muito material aqui. E aí eu vou anotar muitas coisas aqui. Eu quero voltar nessas referências que você trouxe, né? O que você tinha aí que você ia colocar antes da gente ir para cima? Eu ia colocar, eu já nem lembro, sabia? Eu ia colocar o Abstrai, né? É bom, né? Eu queria mostrar, deixa eu botar o YouTube do Abstrai e mostrar alguma coisa. A gente vai falar agora de música de câmara, né? E aí vou dar um exemplo também deixa eu compartilhar logo que ele já vai aparecendo lá. Depois que a gente escutar isso, pode ser interessante. O Nicolas queria saber se você compõe. Não componho. Nunca compôs? Nunca quis? Eu já compus, mas não são composições, já compus um samba de gafieira. Não conta. Não acredito, eu preciso escutar isso. Pô, eu te mostro. Pô, eu te mostro. Boa. Olha só, tá aparecendo aí? Pauxi Gentil Nunes, Noneto, tá aparecendo, né? Isso é o Noneto, que é uma peça do Pauxi Gentil Nunes, que é flautista e compositor do Abstrai Ensemble. Regência do Roberto Vitório, isso. Tá dando para ver bem? Vamos ouvir um pouquinho. Acho que já é suficiente, né? Então, assim, a gente vê aí um trabalho totalmente diferente, né? Quer dizer, diferente no sentido de a gente está centralizado na figura do regente para a gente tocar junto, né? Vocês veem que a música começa com uns gravões ali, uma coisa meio misteriosa, né?
e algumas dissonâncias que aparecem, e aos poucos vai se transformando, é como se fosse uma neblina. Eu imagino, ó, olha a imagem que me deu agora. Uma neblina que vai dissipando e, de repente, tem uma melodia da clarineta, do passo das cordas para a clarineta. Né? Tudo muito fusional, passando de um para o outro. Você tem vários instrumentos que estão assim, criando, eles criam uma textura no início, né, que vai se transformando aos pouquinhos. Né? É como se fosse, sabe o clipe do Michael Jackson, Black or White? Vocês já viram isso? It's black or white. Que as pessoas vão se transformando uma nas outras. É um pouco, tem esse trabalho de morphing, né, também, dos sons. Inclusive, nesse início de peça. Isso é um exemplo do que a gente conversou na peça do Canyon Textorium, de direcionalidade. São mudanças de estado gradual, né? Você tem uma coisa e ela vai gradualmente se transformando em outra. Assim. Então, aí, ó, Black and White. Agora eu vou usar em aula. Legal. Porque é um exemplo, a gente tem o visual, a gente percebe muito mais também, enfim. Então, assim, depois tem a parte muito rítmica também na peça, né? Quer dizer, ele faz um uso da dissonância muito sutil, não é uma coisa, não é uma peça que começa com, não tem agressividade, porque às vezes a gente confunde, a música contemporânea é tudo barulho, é tudo forte, é tudo noise, pô, não é mesmo, né? Então, assim, eu queria mostrar isso do Abstrai, queria mostrar uma outra, só assim, aqui a gente está muito fusional no sentido de somos 9 músicos com um regente, que é o Roberto Vitório, super preciso também, ele rege, se você reparar, ele fica na ponta do pé também para fazer os movimentos, né? Ele mexe tudo, né? Ele é muito preciso e muito expressivo regendo. Muito interessante. Vale falar, inclusive, que o Paul Chi, que é o compositor do Noneto, ele é músico integrante do Abstrai, ele é flautista. Exatamente. Então tem essa coisa interessante também, de um músico do grupo que compõe pro próprio grupo. O Paul Chi, sim, é um compositor que tem muitas peças. Mais de uma. No CD tem uma peça dele também, né? Tem um trio que eu posso mostrar também depois. Tem no YouTube uma versão que a gente fez. Posso mostrar agora. Vamos lá, botar outra peça dele aqui. Cadê o trio? Eu botei há pouco tempo. Tá aqui. Peraí, vou botar... isso foi aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu compartilhar a tela, peraí. Pedro, já que você está abrindo aí o vídeo, eu vou aproveitar e te jogar uma pergunta rápida aqui. O Nicolas perguntou como você costuma planejar seu estudo e se existem fatores extramusicais que te ajudam no seu estudo. Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela do... Os dois. Tá. Os dois. Que outras... Bom, eu gosto... Como é que eu... Peraí, como é que eu faço para estudar? Como que você organiza o seu estudo e se tem coisas fora da música, assim, que te ajudam? Sim, olha só. Eu lembro de uma aula, o meu primeiro professor, né, que eu estava tocando uma peça clássica, aí eu estava super duro, sabe, super quadrado. Aí nesse dia ele perdeu um pouco a paciência e falou: pô, vai ler poesia, vai ver uma exposição de arte, vai ver uma escultura, para de pensar só em música. Aí eu cheguei em casa, peguei um livro do Fernando Pessoa, comecei a ler e adorei. Né, peguei lá as poesias do Fernando Pessoa. Comecei a ler poesia, eu gosto muito de ler. Literatura, estou sempre lendo alguma coisa, um ou dois livros, né? Eu acho que estimula a imaginação, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, como eu organizo o meu estudo, é o seguinte, eu organizo muito em função das peças que eu tenho para tocar, para estrear, para gravar, e aí entra a lista de prioridades e do tempo que eu tenho, porque eu trabalho como professor também. Nesse semestre agora, particularmente, estou dando bastante aula, estou dando 2 aulas na pós-graduação também, na área de performance. Aliás, tem o meu orientando, está aí, o Fernando dos Santos, está por aí, tinha entrado aquela hora. Você também faz yoga, né, Pedro? Acho Sim. que isso, de alguma maneira, a yoga, né, ajuda muito a manter esporte eu acho que é essencial. Praticar esporte, manter uma boa disposição física, né? Eu acho que é essencial. É uma coisa que não te dá cãibra, não te dá tendinite, você não tem dor nas costas. Isso é realmente o lance básico. Agora, que outras coisas eu faço para... Você tem que fazer coisas que você gosta também, e não ficar só
Claro, a música, ela te demanda muito tempo, né? É uma dedicação muito grande, a gente sabe disso, né? Mas tem coisa, cada um tem que descobrir o que te ajuda. Porque, por exemplo, se você trabalhar 2 horas muito concentrado, é muito melhor do que trabalhar 5 horas disperso pensando no que você vai fazer depois. Não adianta. Você precisa, na hora que você pega o instrumento, você vai tocar, não pode pensar em nada, nada além. Agora, como você vai chegar nisso, você tem que ver. Eu gosto de ler. Eu gosto de pegar sol e olhar para as nuvens. Eu gosto de jogar um videogame. Eu gosto. O que te relaxa? O que você curte também? E aí dosar no sentido de quando você tiver com o instrumento, você conseguir realmente estar totalmente ali. E na hora que você estiver fazendo atividade lúdica, o esporte realmente é excelente. Assim. Eu toco melhor quando eu estou com mais atividade física, óbvio, porque você rende mais, o seu corpo está rendendo mais. Inclusive, para o Canyon Textorium tem a história de que você precisou voltar a correr, né? O solo do Lunsky. Putz, isso aí foi... Porque é uma peça que tem muita respiração circular, né? E eu estou para gravar essa peça de novo agora, eu vou ter que voltar, né? A cuidar mais da condição física. Mas eu lembro, tinha coisas, por exemplo, a sequência do Bério 7, que tem a versão para saxofone, que é uma peça muito física também e tal. Eu lembro que quando eu toquei ela a primeira vez, eu precisava estar com competitividade, eu subi uma escada lá umas 3 vezes para conseguir. Aí fui tocar depois e deu certo. Então tem alguns condicionamentos que você pode... Né? Agora, eu particularmente gosto muito de ler, gosto de filme também, gosto muito de ver filme. Série eu não sou tão fã, não, mas filme eu curto muito, estou sempre vendo bons filmes e tal. E assim, estimular a imaginação é muito bom. Acho que a leitura, você encontrar o que você gosta de ler, é o melhor estímulo, porque você estimula a imaginação, você estimula a sua participação naquilo ali que você está lendo, né? Como é que você está lendo personagens, está imaginando personagens. Você está lendo uma história, está lendo um romance, mas você está lendo a si próprio, está se colocando ali. E você está pegando novas coisas também, incorporando novos elementos, novos... Então, assim, tem escritores que eu gosto muito. Eu leio vários livros seguidos, né? Estou sempre lendo pelo menos 2 livros, assim. Legal. Vamos ouvir? Vamos ouvir, e aí vamos pensando nos últimos momentos do nosso encontro. Já são 8. Ih, rapaz! Nem vi. Passou rápido, porque tá bom. Deixa eu pular a introdução aqui, então. Peraí, que é um solo de sax. Isso interessa tocando a gente junto. Tá ouvindo? Sim. É uma gravação ao vivo, tá? Foi o Martim que gravou isso. Ela serve como um curto exemplo do trabalho da Abstrai, usando guitarra elétrica, com uma sonoridade mais próxima, talvez, de rock, Frank Zappa, com polirritmias super imbricadas. Aí, voltando àquela pergunta de como é que é tocar ao vivo, como é que é tocar em estúdio. Por exemplo, essa peça aí, que é super complexa, ritmicamente, a gente tocar por sessões foi super confortável no estúdio, né? Enquanto que tocar ao vivo você tem que fazer do início ao fim, alguma coisa ficou ali, então, né, então quando você repete trechos que são muito complexos ritmicamente, para uma gravação de estúdio pode ficar melhor. Né? Isso é interessante do Abstrai também, porque o Fábio, que é o cara que está tocando guitarra, ele toca violão, toca guitarra, ele compõe, ele rege, ele é uma super cabeça, assim, um musicólogo, então... isso que você falou, né? O Abstrai tem esses coringas, e isso é uma coisa muito comum de acontecer. Eu fico pensando, por exemplo, no Ice.
para os alunos aí. O ICE é o International Contemporary Ensemble, que foi um grupo formado pela Claire Chase, que era uma flautista de Nova York, agora ela não está mais no grupo, mas, enfim, o grupo segue. E todos os músicos do grupo, sempre eles eram incorporados ao grupo quando eles percebiam que a pessoa tinha essa dupla função. Então, um exemplo disso, o percussionista é o Ross Carr, que é um monstro, percussionista maravilhoso e especialista em vídeo. Então ele é o cara que sempre que tem que ter coisa com vídeo e para gravar, não sei o que, é o cara. Aí agora entrou um outro percussionista e ele é especialista em eletrônica, das coisas mais complicadas. O cara tem, inclusive, graduação em computação, então o bicho sabe tudo, assim, sabe? E aí tem o outro que é super bom com a parte educacional, tal. Então isso é muito comum, porque acaba que, como abstrai, né, acaba que são grupos que não são instituições, então são grupos que você é o grupo, você tem que fazer a produção, tem que fazer a publicidade, tem que fazer... Não, e isso é o mundo de hoje, Léo. Assim, eu aconselho vocês a diversificarem suas atividades musicais, de produção, quer dizer, você tem uma condição de fazer um vídeo, de fazer uma gravação, começar a trabalhar o seu ouvido também para gravação, é uma coisa muito interessante, muito importante, né? E esses coringas que o Léo está falando, eles fazem toda a diferença para o trabalho de um grupo de música, né? Então, assim, tem mais alguma pergunta, Léo? Eu não estou olhando o seu zap. Tem a última. A última pergunta que faltou foi a da Júlia, que ela perguntou se você acredita que os músicos acostumados com a música contemporânea tendem a se adaptar melhor aos novos modelos de produção musical da pandemia, por exemplo, através de vídeos e lives. Olha, eu tenho visto de tudo, gente. Não tem. Eu acho que o músico contemporâneo tem um trunfo, que é o seguinte, que é o que eu estou tentando fazer também agora. Pessoal, estamos em pandemia, vamos passar muitos meses ainda. Vamos pensar em peças que dê para montar remotamente, de forma remota, ou que dê para eu gravar minha parte aqui. E aí eu já mapeei quem são os músicos que podem gravar em casa, que tem pelo menos um microfone e uma placa de som, para a gente não ficar parado. Para a gente aqui, não ficar... Olha aí, ó, que beleza. Né? Então, assim, claro, não vai ser uma qualidade de estúdio, mas você não vai deixar de fazer, né? Então, eu acho que os músicos de música contemporânea, eles têm uma vantagem, mas um diferencial que é, peraí, vamos pensar num projeto juntos eu lancei essa ideia para algumas pessoas já, né? Então, assim, vamos fazer do jeito que dá. Então, está sendo pensado para isso, né? Inclusive, eu estou como editor convidado da Revista Brasileira de Música, um número sobre performance musical colaborativa. Um dos tópicos é estratégias de colaboração ou de performance de forma remota, né? Que pode ser muito precário também, pode ser muito ruim. Assim, claro que você não consegue tocar junto ao vivo, mas se a música for pensada para cada um gravar, ou tiver um momento que seja aleatório, ou alguma... É nesses momentos que a arte ela chega com uma proposta inovadora. A arte sempre foi o lugar das ideias surgirem quando você mais precisa. A gente não vai fazer mais música do mesmo jeito depois dessa pandemia. A gente vai ter uma nova fase de produção, recepção, né? Então, ok. Valeu, Vitória. E então, assim, não tem outra saída senão a gente pensar em novas formas, em o que a gente vai fazer, que música que vai ser feita, né? E experimentar. E, inclusive, sobre isso eu queria convidar vocês, eu vou colocar o link aqui para vocês. A inscrição está aberta até hoje, então acho que ainda dá tempo, né? Para o curso de Música e Tecnologia 2, que é um projeto de extensão lá de Mato Grosso, mas que está aberto para o Brasil todo. Temos mais de 100 alunos acompanhando as aulas, as palestras, e nesse site que eu mandei aí tem toda a programação. Se vocês quiserem se inscrever, deixa eu ver aqui, Léo, vou te mandar aqui por zap também, que aí você manda para a turma aí também depois. Perfeito. Na sexta-feira de manhã eu vou estar falando com o William, que é um violoncelista, professor do Mato Grosso, e
logo depois, com o William Teixeira e o Silvio Ferraz, que é um compositor de música mista, que tem ideias bem interessantes também. E a gente vai estar falando de música mista, criatividade, como potencializar, como estimular a criatividade nesse trabalho entre instrumento e eletrônico. O que um acrescenta ao outro, como é que você pode fazer coisas novas quando tem duas pessoas se juntando, né? A ideia é um pouco essa, quando você trabalhar criativamente, de forma criativa, você não sabe o que você vai fazer exatamente. Era o Pablo Picasso que falava, né, o pintor. Se você sabe exatamente o que você vai fazer, para que fazer? Quer dizer, já está feito na cabeça. O fazer muda a sua ideia. Isso é muito legal. Isso a gente não tem muito na música. Isso você tem que batalhar pelos seus laboratórios. Então, eu quero estimular vocês, assim, dizer que vocês são privilegiados de estarem com o professor Léo Labrada, que é um músico inacreditável, incrível, com ideias maravilhosas. Não adianta hoje a gente ser um bom músico, um bom executor de música, digamos, tocar. Toca bem. Hoje a gente precisa de pessoas, assim como o Léo também, que além de tocarem muito bem, regem e tem uma concepção musical abrangente. A gente tem que construir pontes, a gente não pode erguer muros sendo músico. Você não pode botar um muro entre Beethoven e a música contemporânea. Beethoven era um pesquisador da época dele, ele ganhava piano de presente dos fabricantes, ele estava experimentando os pianos diferentes que surgiam na época, ele compôs nesse contexto de experimentação sonora do piano, né? Então, olha aí, o Paulo também falando aí, Léo Regendo nem tem como errar, né? Então, assim, tô louco, Léo, para a gente tocar novamente junto, né? Vamos ver se isso acontece o mais rápido possível, vamos pensar aí no que dá para fazer e quero, assim, dar uma palavra de estímulo a vocês, de aproveitarem a ocasião que vocês estão tendo de fazer aula com o Léo, né? E desenvolverem ideias, desenvolverem projetos, né? Eu estava lendo um texto com a pessoa da pós-graduação sobre improvisação coletiva, improvisação livre, e é interessante, por exemplo, se você faz um ateliê de improvisação livre mesmo com pessoal nível intermediário, você pode explorar um aspecto criativo com poucos elementos, não precisa de 1000 notas para fazer alguma coisa com criatividade, né? E aí eu lembro isso, a arte é o lugar da inovação, de onde vão surgir novas ideias, e terminar dizendo assim, que vocês estão num ótimo encaminhamento aí com o Léo, tá? Então, agradecer de coração o convite, um grande prazer, estarei sempre à disposição, tá? Léo, muito obrigado pelo convite de participar aí com você, de conhecer a sua classe. Adorei, essas perguntas sempre ajudam, sempre fazem avançar. Eu espero que tenha... eu achei que eu fosse mostrar mais coisas, talvez eu tenha falado muito, mas aí qualquer coisa a gente desenvolve depois também, tá? Sim, você pode mandar os links, eu estou anotando muitas referências. Eu acho que eu vou criar uma playlist no YouTube, para o pessoal poder... Se você quiser me mandar coisas Posso que você tinha aberto. Claro. Olha só, é mais fácil eu mandar o meu canal e aí ali dentro vocês escolhem. Tem muita coisa. Ótimo. Eu vou mandar. Quando eu acho que é isso. Eu vou então desligar aqui a gravação só para a gente se despedir depois, tá? Stop recording.